E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aulinha sobre operações inversas. Vamos descobrir o que são e como utilizá-las em situações de problemas. Vamos lá então? Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que nós vamos nos manter em 4 operações. Nós vamos trabalhar com adição, subtração, multiplicação e divisão. Bem, primeiro exemplinho para ilustrar o que é operações inversas é que você repare no seguinte. Olha ali, apareceu 12 mais 5, que é a operação que eu estou fazendo, resulta em 17. Agora, se eu pegar o 17 e fizer menos 5, como na linha de baixo, operar a subtração de 5, eu volto em 12. Veja que o que a operação mais 5 fez, a operação menos 5 desfez, ou seja, retornou ao 12. Vou dar um exemplo agora com multiplicação e divisão. Nós temos ali 12 vezes 5, que resulta em 60. Agora note que na linha de baixo, se eu pegar 60 e dividir por 5, eu obtenho 12 de volta. Ou seja, o que a operação vezes 5 fez, a operação dividido por 5 desfez. Essa questão de uma operação desfazer o que a outra faz ou voltar atrás do que a outra fez é chamado de ser inversa. Ou seja, a multiplicação é a operação inversa da divisão e a adição é a operação inversa da subtração. Tranquilo? Lembrando que uma é o inverso da outra, tá sossegado, dá para resolver vários probleminhas assim. Vamos então para um exemplo na prática de como utilizar isso. Jonas saiu de casa com figurinhas no bolso. Contudo, ele não contou quantas ele tinha e seu bolso estava furado. No meio do caminho, sem ele perceber, 10 figurinhas caíram do bolso. Ao chegar à banca de jornais, Jonas comprou a mesma quantidade de figurinhas que tinha nesse exato momento no bolso. Ao chegar em casa, ele viu que seu bolso estava furado e notou que tinha 38 figurinhas. Qual a quantidade de figurinhas que ele tinha antes de sair de casa? Como a gente vai fazer isso? A primeira coisa que você precisa ver aí é que esse texto é enorme, que se você ficar focando nos detalhes do texto, você pode se perder. Então, o legal é eu transformar esse texto num diagrama fácil de ler. Essa é a estratégia que eu proponho para vocês. O diagrama que vai aparecer aí para você agora. Esse ponto de interrogação que apareceu aí à sua esquerda é a quantidade de figurinhas que ele tinha. Representa a quantidade de figurinhas que ele tinha. Claro, ponto de interrogação, porque nós não sabemos quanto que é e queremos descobrir. Bem, nós sabemos que no meio do caminho ele perdeu 10 figurinhas por causa do bolso furado. Então eu representei essa perca de 10 figurinhas como menos 10, com uma operação menos 10, circulada aí em vermelho. O que acontece? No momento que ele perde 10, ele tem uma outra quantidade de figurinhas agora. Essa outra quantidade é o que eu chamei de 2 pontos de interrogação. Tá vendo os 2 pontinhos de interrogação em cima da setinha preta? Então, essa daí é a quantidade de figurinhas que ele tinha quando ele chegou lá na banca de jornais. Porque ele continua, ó. Ao chegar à banca de jornais, e quando ele chegou lá ele já tinha perdido as 10 figurinhas, Jonas comprou a mesma quantidade de figurinhas que tinha nesse exato momento no bolso. Olha só, muitos devem pensar assim, não, mas se eu não sei quanto ele tem no bolso, como é que eu vou escrever mais a quantidade que tinha no bolso? Veja bem, amplie. Em vez de você escrever com uma soma, dá para escrever isso como uma multiplicação. Não importa quanto ele tinha no bolso. O que importa é que ele comprou a mesma quantidade lá na banca de jornais. Conclusão, ele dobrou a quantidade de figurinhas fazendo isso. Dobrar nada mais é do que multiplicar por 2. Por isso que eu representei aí a compra dele com uma multiplicação por 2. E claro, ao chegar em casa, né,
ele viu que seu bolso estava furado e notou que tinha 38 figurinhas. Ou seja, depois dessas duas operações, ele ficou com 38 figurinhas. Bem, agora se eu quero descobrir quantas figurinhas eu tenho lá no começo, eu tenho de fazer o raciocínio ao contrário. O raciocínio ao contrário nada mais é do que utilizar as operações inversas. Veja bem, quanto que ele tinha no bolso antes de comprar as figurinhas na banca de jornais? Ora, se da banca, quando ele comprou, ele ficou com o dobro, então, antes dele comprar, ele tinha que ter a metade, não é? Logo, nada mais é do que dividir por 2. Veja bem que vai aparecer aí para você uma setinha que eu vou pegar o valor 38 e dividir por 2. Isso vai resultar em 19. Opa! Descobrimos quantas figurinhas ele tinha quando chegou na banca de jornais. Legal, mas aconteceu um pequeno problema antes dele chegar na banca de jornais. Ele havia perdido 10 figurinhas antes de chegar lá. Qual é a consequência, então? A consequência é que ele, antes de chegar à banca de jornais, tinha 10 figurinhas a mais. Ou seja, eu utilizo a operação inversa do menos 10, que seria o mais 10. Eu somo 10, configurando assim 29 figurinhas. Logo, Jonas tinha 29 figurinhas. Fácil, básico. Veja que eu fiz um esquema aí onde eu tenho duas operações seguidas. Pode ter uma operação apenas, 2, 3, 4, 5, quantas operações for necessário. Fazendo o diagramazinho e voltando passo a passo com as operações inversas, não tem erro. Bons estudos, pessoal, e até a próxima.